Falei para vocês, a gente vai falar de duas perguntas hoje. Essas duas perguntas, elas fazem sentido juntas, que é a pergunta 7, o que a lei de Deus requer e qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos, tá? A gente vai falar sobre essas duas perguntas. Por que que a gente está fazendo duas perguntas juntas? Porque senão a gente vai ficar um ano passando e vocês não vão me aguentar olhar para minha cara mais durante um ano. Então, a ideia é a gente terminar até o Natal, tá? Ter terminado o livro. E aí, eventualmente, vai acontecer de ter 2 ou 3 perguntas juntas. Tem uma que é 4, que é sobre oração. Então, vai ser bem denso. Eu vou chamar alguém especialista para falar sobre isso. A Vic Siqueira ou o Léo Croc, eles podem falar sobre oração. E a ideia é a gente dar uma acelerada no processo. Tudo bem? Vocês dão conta da gente dar uma acelerada para ninguém ficar virando o ano aí lendo o mesmo livro? Beleza? Para a gente começar, então, separei as duas perguntas. A gente vai começar primeiro falando sobre a pergunta 8 e depois sobre a pergunta 7. Vamos inverter um pouquinho. Vamos começar, então. Tem o meu clicker aqui, eu já ia clicar no notebook. Vamos começar falando sobre a lei. A gente tem duas perguntas que falam sobre a lei e a gente vai passar, eu acho que, mais uns 2 meses falando sobre a lei, os 10 mandamentos. Vai ter, cada um dos mandamentos vai ter uma pessoa diferente nas gravações, no nosso, tipo um podcast que a gente está fazendo, né? Vai ter pessoas diferentes falando sobre os mandamentos diferentes. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu acho que é super importante entender o que a Bíblia quer dizer com lei, qual que é o propósito da lei. Quando a gente pensa em lei, a gente tem um entendimento de uma Constituição, né? Pô, nós temos as leis aqui no Brasil e uma lei tem que tu pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Mas a ideia da Bíblia, a ideia bíblica de lei, não é tanto assim como uma regra definida. Não são regras que eu tenho que cumprir ou que eu tenho que deixar de cumprir. Quando a gente está traduzindo essa palavra lei na Bíblia, a palavra que aparece lá é Torá. Vocês já ouviram essa palavra alguma vez? Torá? É mais comum no meio judeu, o pessoal fala muito isso, Torá, Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, e a gente chama hoje aqui no meio evangélico, nós chamamos de o Pentateuco, porque são 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o que a gente vai chamar de lei. E a lei não é bem uma lei, é uma história. Todas as leis, elas são uma historinha que está sendo contada. E essa história que está sendo contada, ela tem muito mais o sentido de trazer instrução para a gente do que dar uma regra de vida, de fato. Faça isso ou faça aquilo. Tem muito mais o sentido de nos instruir acerca de alguma coisa. O que a lei quer instruir para a gente? Primeiro, quem Deus é. E segundo, quem nós somos. Esse é o propósito da lei. Para a gente entender um pouquinho, como é que começou a lei, essa ideia de lei, tá? A gente tem a história de Moisés. Vocês estão familiarizados lá com a novela dos 10 Mandamentos? Alguém aqui, não levanta a mão, quem assistiu a novela dos 10 Mandamentos, tá, por favor? Não levanta. Não, uma coisa engraçada sobre a novela dos 10 Mandamentos é que a gente descobre que todo mundo lá no Egito era branco e carioca, né? Porque eles falavam Moisés. Ô Moisés. Falei, legal, Moisés era carioca, muito massa. Mas qual que é o contexto de onde a lei ela é escrita, tá? A gente tem um povo que estava morando no Egito 400 anos, tudo bem? O povo judeu estava escravizado no Egito 400 anos. Então, eles estavam vivendo numa cultura que não era a cultura deles, um país que não era o país deles, numa religião que não era a religião deles, porque tinham vários deuses, tinha um panteão lá do Egito, sei lá, Osíris, eu não lembro o nome dos deuses do Egito. Osíris é o único que vem na minha cabeça. E aí, Deus tira eles do meio do Egito por amor ao povo, pelas promessas que ele tinha feito para Abraão. Tira o povo do Egito, eles vão passar um bom tempo, 40 anos no deserto. Eles ficam caminhando, mas eles estão indo para uma outra terra. Tudo bem? Estão indo para uma outra terra, e essa outra terra também tem gente morando lá. A terra não está abandonada, não está vazia. Tem outros povos morando lá, e esses outros povos, eles também tinham as suas religiões, eles tinham as suas leis, eles tinham a sua identidade. Para vocês terem uma noção, a terra que eles estavam indo, Canaã, tinha o povo cananeu. E eles, uma das divindades deles, que era Baal,
ela cobrava sacrifício de crianças. Então, é um povo que está saindo de uma religião muito louca, indo para uma religião pior ainda. Então, de certa forma, Deus ele precisava traçar algumas regras para esse povo, na forma como eles iam viver. Mas, de novo, a lei, ela não é só um conjunto de regras que a gente precisa seguir. Ela é uma história. E como toda boa história, tem início, meio e fim. E o fim dessa história é justamente Jesus. Mateus capítulo 5, 17, Jesus vai dizer o seguinte: gente, eu não vim aqui para acabar com a lei. Eu vim para cumprir a lei. Eu vim para finalizar essa história. Vocês estavam vivendo toda uma história no Antigo Testamento, com os profetas, e aí eu vim justamente para acabar com essa história. E qual que é a parte principal dessa história, dessa lei? É que Deus está querendo criar um povo que, primeiro, saiba como amar a Ele e saiba como amar o próximo. E aí Jesus vai dizer que nisso a gente resume toda a lei. Ame a Deus e ame ao próximo. Deus está querendo criar um povo que saiba como fazer isso. A verdade é que a gente é péssimo nisso. Não é verdade? Nós somos péssimos nisso, mas Deus está tentando criar um povo que saiba como fazer isso. E a gente vai ver que Deus ele desenvolve uma solução para que a gente aprenda a viver dessa forma. Mas antes da gente entrar nessa solução, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho sobre a lei. A gente vai falar dos 10 mandamentos, mas a lei, eu não sei se vocês sabem, a Torá, não são só 10 regras, são 613 regras. É regra pra caramba. Tem uma regra a cada um dia e 2 anos, 2 regras por dia no ano, tem uma regra que você tem que fazer. É muita regra. E qual que era a finalidade dessas leis? Em geral, quem já está um pouco mais de tempo na igreja, talvez já tenha ouvido essas coisas que eu vou dizer. As duas primeiras finalidades dessas leis, vocês provavelmente já escutaram. Que primeiro, Deus ele está querendo diferenciar esse povo de um outro povo. Então, isso, Deuteronômio 4 vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui com vocês. Quem está com Bíblia aí, por favor, abra a Bíblia comigo, vamos ler. A gente vai ler muita Bíblia hoje, então fiquem com a Bíblia afiados aí. Deuteronômio, capítulo 4. Quem achou aí, fala amém? Amém, ok. Vamos lá, versículo 1. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que estou ensinando vocês a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos que seguiram a Baal-Peor. Tá. Versículo 5. Eu ensinei a vocês decretos e leis, como me ordenou o Senhor, meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Porque assim, então, os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Porque o que Moisés está querendo dizer aqui, com tudo isso que ele está falando, nesse versículo que a gente leu? É que ele está querendo mostrar para os outros povos que estavam vivendo na região de que fazia sentido, era sábio seguir ao Deus de Israel. Porque quando a gente segue a Deus, a nossa vida, a nossa sociedade, ela muda. A forma como a gente trata os órfãos, como eles tratavam as viúvas, tinha que mudar. Então era uma forma de mostrar para os outros povos que fazia sentido, valia a pena seguir a Deus de Israel. E aí eles iriam, aos poucos, abandonando os seus próprios ídolos. E a gente está falando já há 4 semanas sobre ídolos, né? Então a gente vai bater muito nessa tecla aqui. Nossa, eu estou suando. Meu Deus, está muito quente. A gente vai bater muito nessa tecla aqui. Será que tem como ligar o ar-condicionado? Obrigado, podia. Vocês estão com calor ou é só eu que estou muito louco? Tá, então, ótimo. Eu achei que eu já estava tão nervoso que eu estou suando aqui. Então, a ideia era mostrar para os outros povos que fazia sentido seguir ao Deus de Israel. Eles iam olhar,
nossa, cara, a sociedade de vocês é muito massa, vocês respeitam as regras, vocês cuidam das viúvas, vocês cuidam dos órfãos, então vamos todos adorar esse Deus de vocês. Só que a gente sabe que ao longo da história é justamente o oposto que acontece. O povo de Israel começa a se vender, se prostituir para outros ídolos. E aí eles abandonam a Deus. Essa é a primeira finalidade dessas leis. A segunda finalidade, e aí isso é muito falado, e é verdade, mas não é toda a verdade, que era organizar a sociedade. A gente vai falar de saneamento, estrutura. Tem várias regrinhas lá para quem já teve, né, capacidade e coragem de ler Levítico, Números, Deuteronômio. Tem um monte de regra, tu fica 3 capítulos lendo uma regra atrás da outra. Quem aguenta ler isso vai conseguir chegar nessa conclusão. Olha só. Aí vai ter uma regra lá. Pessoal, não façam as necessidades de vocês onde vocês moram, onde vocês comem. Não pode fazer isso? Não sabia, agora vamos seguir essa regra. Tinha que ensinar isso para as pessoas. Então, de certa forma, sim, essas regras, elas traziam uma certa estrutura para a sociedade. E eu acredito que vocês já tenham escutado isso. Mas tem um terceiro ponto que eu quero trazer para vocês, que ele é o mais importante. Ele é o mais profundo, é o que mais nos instrui, que é o seguinte: essas regras, elas serviam para nos relembrar a consequência do pecado. Como assim? Vou dar alguns exemplos para vocês. Tem várias regras na Bíblia, né, nesses primeiros 5 livros, que vão falar, por exemplo, você não pode tocar em um cadáver. Se você tocar em um cadáver, você se torna impuro. Se você tocar em sangue, você vai se tornar impuro. Uma mulher que está passando pelo período de menstruação, ela está impura, e se alguém encostar nessa mulher, essa pessoa também vai se tornar impura. Uma mulher que deu à luz, ali teve toda uma série de fluidos corporais que saíram naquele momento, é um momento agressivo, a gente sabe. Ela vai ficar impura por 30 dias. E aí ela tem que fazer uma série de rituais para se purificar de novo. Por que existem essas regras em si? Porque essas regras, não sei se vocês vão concordar comigo, mas elas fazem a gente lembrar que quando eu estou próximo da morte, de uma certa forma, e o que é estar próximo da morte? Uma mulher que está a ponto de dar à luz, está ali no trabalho de parto. Hoje em dia já é bem mais seguro. Tem cesariana, tem anestesia. Mas antigamente, eu não sei qual é a estatística, assim, mas eu acho que, 50% das mulheres morriam dando à luz. Isso era muito comum, porque era um momento muito agressivo. Então as pessoas, elas estavam muito próximas da morte. O sangue, ele representa a vida de todos os seres. Então, se eu tocasse no sangue, quer dizer que eu estava me aproximando da morte de alguma forma. E isso tem várias outras regras que se aplicariam da mesma maneira. Qual que é o sentido disso? Que Deus, ele é um Deus tão santo, tão cheio de vida, tão cheio de graça, tão cheio de amor, tão cheio de bondade, que quando ele entra no nosso espaço, não pode haver morte. Não pode haver nada que relembre a morte de alguma forma. Porque se eu entro no espaço de Deus e eu estou carregando a minha morte comigo, e por que a morte entrou no mundo? Por conta do pecado. A gente sabe disso. Adão e Eva, Deus falou, se vocês comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Tudo bem até aqui? Estão comigo? E aí a gente sabe que a consequência do pecado é a morte. Então, todos esses simbolismos, tocar no sangue, tocar num cadáver, tocar num leproso, todas essas regras, se alguém fizesse isso, tornava a pessoa impura. Porque Deus, ele quer, de fato, habitar no nosso meio, ele quer viver no nosso meio. Mas ele é, como eu falei, um Deus tão cheio de vida, tão cheio de amor, tão cheio de bondade, que qualquer tipo de maldade, qualquer coisa que relembre a morte de alguma forma, não pode habitar no mesmo espaço. Então, por isso, era importante que as pessoas que estavam impuras, elas fossem afastadas do local onde Deus habitava, ou seja, lá no tabernáculo, elas fossem afastadas desses lugares, para que elas não pudessem entrar. Só que aí tem uma coisa muito louca sobre isso. Primeiro, a pessoa estar impura não necessariamente quer dizer que ela estava em pecado. Uma mulher menstruada não está em pecado. Ela está impura. E aí a Bíblia vai dizer que existem 3 estados que uma pessoa pode estar. Ela pode estar impura,
ela pode estar pura ou ela pode ser santa. Uma pessoa impura, a gente já mais ou menos entendeu, que é uma pessoa que está próxima da morte, ou que passou por alguma situação que relembrasse a morte, tudo bem? Uma pessoa pura, a gente pensa, pura é uma coisa boa. Não, seria uma coisa comum, é algo comum. E a santidade, o que é santidade? Santidade é algo ou alguém que foi separado para o uso exclusivo do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós hoje nós somos santos, porque nós somos habitação do Espírito Santo. Deus mora em nós, por isso nós somos santos, amém? E porque nós estamos nesse estado de santidade. Mas é super curioso, porque primeiro, a impureza, se eu tocasse alguém que estivesse impuro, eu era contaminado. Mas a santidade também era contagiante. Não é à toa que, se vocês forem ler o Evangelho de Lucas, vocês vão ver Jesus deliberadamente quebrando todas essas regras. Jesus, ele toca num leproso, ele cura o leproso. Jesus, ele toca na mulher com fluxo de sangue, ela é curada. Jesus, ele toca num cadáver e ressuscita. Jesus, ele faz todas essas coisas que parece que estão quebrando as regras de pureza. Ué, mas Jesus, ele não ia se tornar impuro? Não, a não ser que ele fosse completamente santo. O que acontece é que quando a santidade de Jesus encontrava essas pessoas, a impureza delas era contaminada pela santidade de Jesus. E é a mesma coisa que a gente vive hoje. Quando a gente se encontra com a santidade de Jesus, nós vamos sendo contagiados cada vez mais por isso. E a gente vai cada vez mais se santificando. Quanto mais a gente passa tempo com Jesus, a gente vai se santificando. Tudo bem? Faz sentido até aqui? Ótimo. Expliquei o que são a lei, as 613 leis, mas a gente conhece, né, os famosos 10 mandamentos, que são esses aí que estão descritos. A gente vai falar sobre cada um deles nas próximas semanas, tá? Mas vamos só para dar uma introdução neles aqui. Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Pô, a gente está falando isso já tem um mês, né? Esse versículo já deve estar gravado na nossa cabeça, com o Maurício falando tanto. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, ou seja, lembrem do descanso. A gente vai falar sobre isso. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Ok, esses são os 10 mandamentos da novelinha da Record dos 10 mandamentos. Muito bom. Deixa eu tomar uma água. Tá, e como é que surgiu essa ideia das leis? A gente já falou um pouco sobre isso. O povo estava saindo do Egito e eles precisavam ter algumas regras que dessem uma identidade para eles. Eles eram uma nação nova, eles eram uma nação que estavam convivendo com o Senhor, com o nosso Deus, então eles precisavam de algumas regras. E aí Moisés dá essa primeira lista de 10 regras, que a gente vai chamar de os 10 mandamentos, e aí se vocês forem ler, de novo, esses livros que são difíceis pra caramba, Levítico, Deuteronômio, vocês vão perceber que acontece um certo padrão nas histórias, que é o seguinte: Moisés vinha, dava um monte de regra, dava 10 regras. Nos próximos 2 capítulos era todo mundo quebrando aquelas regras. Todo mundo desobedecendo aquelas regras. Daí o que acontece? Deus dá mais regra. Aí o pessoal, entendi. Vamos cumprir? Vamos, pessoal, vamos, pessoal. No outro dia estava todo mundo errando, fazendo tudo errado de novo. Aí a mesma coisa, vinha mais regra, mais regra. Aí chegou um ponto que Moisés, logo antes de morrer, lá em Deuteronômio 30, ele vai falar, pessoal, eu já entendi, vocês não vão conseguir cumprir essa parada aqui. Vocês não têm capacidade. E ele fala o seguinte, uma coisa precisa acontecer. O Senhor, o seu Deus, vai dar um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. A única forma da gente conseguir cumprir a lei e do povo conseguir cumprir a lei é que se do próprio Deus desse um coração novo, porque o nosso coração, a gente não quer obedecer a Deus. A gente precisa que algo externo a nós venha e nos dê um novo coração. Se a gente for seguir o resto da história, de todo o Antigo Testamento, lá, Torá, depois a gente vai chegar em Reis, vai chegar nos profetas, todos os profetas, eles de certa forma percebiam esse problema. Eles falavam,
que o povo eles não iam conseguir cumprir de forma alguma. E aí o profeta Ezequiel ele vai dizer o seguinte: eu darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porque a única forma... Eu estou esquecendo, eu tenho que clicar aqui, eu estou indo no notebook. A única forma para que a gente consiga, de fato, cumprir a lei de Deus é que a gente precisa que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha na nossa vida, nos dê um coração novo para que a gente consiga cumprir toda a lei, tudo aquilo que Deus manda. Mas, para isso, precisa que alguém que não seja humano, alguém externo, mas que seja 100% humano, mas que não seja só humano, alguém externo a nós, venha e nos ensine como a gente faz para amar a Deus e como a gente faz para amar o próximo. E aí a gente tem toda uma história de várias profecias apontando para o Messias. E olha só o que Isaías, capítulo 61, versículo 1, vai dizer sobre Jesus. Quem está olhando The Chosen aí? Vocês já chegaram na 3ª temporada? Já? Tem essa cena, é muito massa, né? Essa cena que ele lê esse texto aqui, que ele está no tabernáculo, ele pega esse texto e começa a ler. Cara, é sensacional. Eu me arrepiei e comecei a chorar. Fiquei a noite toda chorando, foi muito massa. E aí ele pega esse texto e começa a ler. Jesus pega, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Ou seja, aquilo que a gente estava esperando que chegasse, que toda aquela história que o povo tinha na cabeça. Gênesis, Deuteronômio, começando lá, Deus faz uma promessa com Abraão, através da tua parentela eu vou abençoar toda a terra. Aí o pessoal vira escravo no Egito, Deus tira eles do Egito, eles vão ocupar uma terra nova. Depois disso, eles vão cativos um monte de vezes, porque o pessoal nunca acerta, nunca faz as coisas que precisam ser feitas. Toda essa história, que a gente vai chamar de a lei e os profetas, apontavam para que alguém viesse e cumprisse essa história, que era justamente o Messias que a gente estava aguardando. E aí Jesus, ele vem justamente para botar um ponto final nessa história que a gente estava esperando que acontecesse. Porque a gente percebeu com o passar do tempo que nunca ninguém ia conseguir cumprir a lei de Deus completamente. E Jesus foi o único, absolutamente o único, que conseguiu, de fato, amar a Deus de todo o coração dele e amar o próximo com todo o coração. E Jesus nos ensina, então, e nos convida a agora a gente caminhar com ele para que a gente seja parecido com ele. E tem uma história muito massa na Bíblia, que os fariseus, que são os mestres da lei da época, eles estavam tentando pegar Jesus no pulo do gato com essas leis, dessas 613 leis. Eles sabiam todas de cor. O pessoal era psicopata, eles gravavam, escreviam no corpo, eles andavam, todo dia eles meditavam nelas. E eles sabiam as 613. E Jesus não era bobo, ele sabia muito mais do que eles, óbvio. E eles estão tentando pegar Jesus no pulo do gato. Jesus, qual que é as leis mais importantes? Qual que tu diria? Se Jesus dissesse, guarda o sábado. Eles vão falar, tá, mas não tem que amar a Deus? Daí Jesus já ia ficar contra a parede. Mas Jesus, ele é muito esperto, muito inteligente, claro, óbvio, ele é Deus. E ele vai dizer o seguinte, ele não está inventando a roda aqui, tá? Nesse versículo, Mateus 22, 37, ele não está inventando a roda. Algumas pessoas acham que Jesus está tirando isso aqui do nada. Ele simplesmente pegou esse texto aqui e falou, eu vou criar 2 mandamentos novos. Não, ele está falando, pessoal, fariseus, vocês estão me escutando? Vocês conhecem a lei, vocês já decoraram a lei. Então, eu vou citar para vocês as 2 leis que vocês já conhecem. A primeira é Deuteronômio 6,5, que diz o seguinte, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse. E vocês conhecem, está lá em Levítico 19, 18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Toda a história. Toda a história do Antigo Testamento depende dessa lei. Ou seja, toda a lei, toda a história que a gente estava aguardando se cumpre com esses 2 mandamentos aqui. E aí Jesus é muito inteligente. Só que Jesus ele faz uma coisa que ainda
mais genial no Sermão do Monte, que ele pega a lei e ele vai falar, pessoal, vocês ouviram, não matarás. Mas eu vou dizer para vocês, agora ele interpreta a lei e diz o seguinte, pessoal, se vocês odiarem o irmão de vocês, se vocês falarem alguma coisa contra o irmão de vocês, vocês já estão pecando. Vocês ouviram, não adulterarás, mas se vocês olharem para alguém com o intuito no coração, fantasiar, cobiçar, vocês já estão pecando. Jesus, ele coloca a regra lá em cima. E aí ele está falando uma coisa para nós, vocês não conseguem viver nesse padrão. Vocês não conseguem. Precisa que alguma coisa aconteça para que a gente viva nesse padrão. O que precisou acontecer para que a gente vivesse nesse padrão? Lembra que todos os profetas falavam que um dia Deus viria através do seu Espírito e nos daria um coração novo? Lembram disso? Ao longo de toda a Bíblia vai passar esses versículos similares. Para que isso acontecesse, para que Jesus de fato cumprisse toda a lei, toda essa história que a gente está contando, ele precisou morrer na cruz. O ato de Cristo morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia é o que cumpre toda essa charada, tudo aquilo que os judeus estavam esperando, tudo aquilo que a humanidade estava esperando. Porque Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele leva sobre si todos os nossos pecados, toda a nossa condenação, toda a nossa culpa, todo o peso que a gente tinha de tentar cumprir essa coisa que era impossível cumprir, Jesus, ele cumpre na cruz, ressuscita, e ele fala o seguinte, pessoal, a partir de agora, então, vocês vão ter o meu Espírito, e o meu Espírito vai falar para vocês como que vocês devem viver. Eu estou dando um coração novo para vocês. Portanto, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, venha após a mim e siga-me. É um convite. Jesus, ele faz um convite para a gente, para que a gente abandone a nossa forma antiga de pensar, para que a gente pegue o nosso coração, que está podre, que está quebrado, que está fragmentado, que a gente já tentou viver a vida da nossa forma de tantas maneiras diferentes, que a gente já bateu tanta cabeça na parede, que a gente já fez tanta coisa errada. Jesus está dizendo, pessoal, está tudo bem, vocês não conseguem mesmo, eu sei disso, por isso que eu precisei vir, vocês não vão conseguir fazer essa parada. Mas quem depositar fé em mim vai receber o meu Espírito, e aí o meu Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, faz com que a gente tenha a capacidade de então. Lembra que Deus queria criar um povo que amasse a Ele e amasse ao próximo? Mas era só através do Espírito Santo. Então Jesus, através da morte dele na cruz, ele faz isso. Ele libera o caminho para nós. Ele envia o Espírito Santo dele, que passa a habitar em nós. Então hoje a gente consegue viver e cumprir esses mandamentos e ser parecidos com Jesus. A gente consegue imitar aquilo que ele já fez. E aí Gálatas 3, 13 e 14 vai dizer o seguinte, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, Jesus, ao morrer na cruz, ele cumpre toda a lei, cumpre toda essa história que a gente estava esperando, então ele nos dá o livre acesso a Deus. Ele nos dá a possibilidade de fazer parte da família de Deus e nos dá a segurança de que a gente não precisa mais cumprir todo esse livro gigantesco de regras, mas agora está muito mais acima. A régua está muito mais alta. Mas através do Espírito Santo, ele nos capacita, nos santifica, nos justifica, a gente vai conseguir viver essa vida que Jesus está nos convidando para viver. E Romanos 8,12, que é um dos meus versículos favoritos, vai dizer o seguinte, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Antes, a gente tinha uma lei que era impossível de ser cumprida e que só trazia mais morte na nossa vida. Jesus vai lá, morre no nosso lugar, cumpre toda essa história e nos dá uma nova lei, uma lei que é gravada no nosso coração, conforme todos os profetas tinham dito que um dia aconteceria, que Deus ia gravar no nosso coração a lei dele, que não seria mais um peso obedecer a Deus. Vocês hoje têm esse sentimento de que não é um peso buscar a Deus, não é um peso obedecer a Deus, não é um peso fazer o bem, não é um peso mais amar o próximo? Tá, às vezes alguns próximos é um peso. Mas se vai se tornando mais fácil, não é verdade?
conforme mais tempo a gente passa com Jesus. E depois de tudo isso que a gente falou, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, a gente sabe que a gente consegue cumprir a lei, como o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois quem ama seu próximo tem cumprido a lei. Como é que a gente resume toda essa parada aqui que a gente falou? Tavinho, eu não entendi absolutamente nada que tu disse. Tu falou de história, de hebraico, de Egito. Eu não entendi nada. Mas eu quero entender o que eu preciso fazer, para cumprir a lei. Está aqui, o apóstolo Paulo está falando. Quem ama o seu próximo, cumpre a lei. Amém, gente? Vamos orar para a gente terminar? Olha aí, terminei dentro do tempo, tá ótimo. Amém, Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui nessa noite, que saíram das suas casas, dos seus trabalhos, e vieram diretamente aqui para a gente poder ouvir mais a tua palavra, te conhecer, entender mais sobre quem tu és e sobre quem nós somos, Senhor. A gente sabe, Jesus, a gente não consegue cumprir se não for o teu Espírito. Por isso eu oro, Espírito Santo, na vida de cada um aqui agora. Dá a capacidade, dá a força, dá o temor necessário para que a gente possa te obedecer. Fala agora, Espírito Santo, na vida de cada um, aquilo que precisa mudar, aquilo que a gente precisa abrir mão, para que a cada dia nós nos tornemos mais e mais parecidos com Cristo. Jesus, muito obrigado, tu cumpriu toda essa história, tu cumpriu ela, tu deu o ponto final, tu é o último capítulo da história, o último e mais importante capítulo. Jesus, eu te agradeço por isso. Mas eu quero te pedir, por favor, nos ajuda a ser mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.